Boa noite! Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite para aprendermos coisas legais e importantes para potencializarmos o desenvolvimento dos nossos filhos com síndrome de Down. Vamos estar juntos aqui hoje com Aline Alves, uma nutricionista, é especialista em alergias alimentares, conhece sobre alimentação na síndrome de Down, alimentação no autismo também, alimentações que beneficiem o crescimento e o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. A Aline já entrou, já está aqui conosco, daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Judite. Boa noite, Norma. Boa noite, Gimeire. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aproveitem para clicar aí no aviãozinho e avisar para as pessoas que nós já estamos aqui. Será uma noite muito especial, aquela noite em que nós conversamos sobre tudo que nós já sabemos, mas que a gente não faz como deve fazer. Nós não somos aplicados na nossa alimentação como nós deveríamos. Então é bom, sempre vai ser bom aprender mais, lembrar do que temos que fazer, para quem sabe amanhã, na hora que a gente acordar, a gente lembre-se de tudo que nós vamos viver aqui hoje à noite. Então, agradeço a vocês que já estão chegando. A nossa convidada já está aqui. Nós vamos estar falando com a Aline. A Aline é nutricionista, tem muito a nos ensinar. Vamos conversar sobre alimentação na síndrome de Down. Boa noite, Tari. Boa noite a todos. Vamos clicando no aviãozinho, avisando para as pessoas que já estamos aqui. Já estamos com a Aline. Boa noite, Vilma. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Preparem as suas perguntas. Estaremos falando, Vilma, que é a primeira vez que eu lembro estar por aqui. Então, Gilmeire, coloquem aí de onde vocês são. Vocês são aqui de Salvador, de onde é que vocês são? Vocês têm algum parente com síndrome de Down ou são professores ou professoras? Me contem um pouquinho, nós vamos esperar um minutinho as pessoas irem chegando. A conversa de hoje vai ser maravilhosa. Adoro conversar sobre alimentação. Adoro aprender a ter uma alimentação saudável que nos faz tão bem. E quanto mais nós aprendemos, mais nós aplicamos, mais nós melhoramos a nossa qualidade de vida. A Aline chegando, uma outra Aline, a Xará da nossa convidada para a live. Eu já vou chamar a Aline porque nós temos muita conversa boa. Então eu já vou chamar a nossa convidada, ela já está aqui conosco. E aí, hoje sobre obesidade na T21. Por que é tão comum as nossas crianças e jovens com síndrome de Down terem essa tendência? Boa noite, Aline! Bora se arrumando Boa aqui. noite. Tá me escutando direitinho? Vocês me ouvem bem? Estou Estou ouvindo. ouvindo. Boa noite, Bel, que chegou aí agora. Então, hoje nós estaremos conversando sobre obesidade na T21. Por que é tão comum? E estaremos falando também sobre alimentação saudável, como direcionar a nossa casa para que nossas crianças e jovens se beneficiem através da alimentação. Então, a gente já vai começar conversando com a Aline. Vou agradecer a quem já chegou. Lembrar a todos que cliquem no aviãozinho para avisar mais famílias que já estamos aqui. Agradecer. Muito obrigada, Aline, por ter aceito o convite. É muito importante para nós. É sempre importante falar sobre alimentação. Então, eu vou começar pedindo que você se apresente para a gente dar início à nossa noite de aprendizado. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, né? Meu nome é Aline, eu sou nutricionista infantil, né? Trabalho com crianças já há 12 anos. E nos últimos 10 anos venho trabalhando com crianças com síndrome de Down, né? Tenho muita vivência na área de alergias alimentares, trabalho com crianças autistas também. Então, o meu foco realmente é crianças que têm algumas particularidades, né? E aí, eu fiquei Eu sou de encantada. Taubaté, Sim, isso interior é de São Paulo. ótimo. E aí eu estou falando aqui de Salvador, Bahia. E aí sempre me interessou muito, Aline, porque
quando eu soube ainda do diagnóstico, eu tenho uma filha com síndrome de Down, com 10 anos de idade hoje. E aí, quando eu soube do diagnóstico, eu ainda estava grávida. E fui fazer muitas leituras, porque eu já era professora, pesquisadora, e sempre me interessei por pesquisa. E nas minhas leituras sempre vinham essa questão da predisposição à obesidade. Então, a alimentação sempre foi um ponto em que eu percebi o quanto é importante para a síndrome de Down em diversos aspectos. Aí, para a gente começar o nosso papo de hoje à noite, eu gostaria que você começasse nos dizendo exatamente por que essa tendência à obesidade, se realmente ela existe, como é isso na síndrome de Down? Na verdade, existe e ela pode ser por uma série de fatores que são particulares de cada indivíduo, né? Mas que a gente sabe que as crianças que têm a T21, elas são mais predispostas, né? Primeiro, elas podem ter disfunção na tireoide. E isso pode levar a uma diminuição do metabolismo. Então, vamos dizer assim que a criança gasta menos energia do que ela deveria gastar por essa disfunção na tireoide, tá? Segundo ponto, se ela é uma criança que tem uma hipotonia um pouco mais severa, a dificuldade dela praticar uma atividade física é maior, né? Então, a gente aí já tem uma diminuição do gasto energético também. E além disso, algumas crianças têm uma dificuldade na saciedade. Então, elas comem uma quantidade um pouco maior. Então, eu sempre digo que o limite da saciedade da criança, né, precisa ser dado pelos pais. Isso com qualquer criança, tá? A gente começa a ensinar a criança a comer lá na introdução alimentar. Então, aquela ideia de que precisa raspar o prato, não pode deixar comida no prato, já é errado para todos, né? E aí, algumas crianças com T21, elas têm esse limiar da saciedade diferenciado. Então, tem relatos, por exemplo, da criança que come 5, 6, 7 vezes, né? Então, se a gente já não aprender a dar um limite nessa criança lá no bebezinho, lá na introdução alimentar, depois de jovem, né, ou na primeira infância, 5, 6, 7 anos, é mais difícil a gente conseguir controlar. Eu queria dar um exemplo disso que você está falando, que eu aprendi. Aí eu disse, é importante o aprendizado e a leitura para que a gente aprenda e vá observando na vida real. E na vida real, aqui em casa, é assim. Quando eu disse, gente, eles não têm o controle, esse limiar da saciedade. E aí, realmente, eu fui tentando organizar os horários, porque ela pede muito. E aí, eu começo a explicar para ela, a ponto de, por exemplo, recentemente, ir para casa de alguns familiares, a gente já está conseguindo fazer pequenas visitas por causa da pandemia, mas aí come muito. Eu fiquei conversando com minha prima, ela estava com os primos, comeu demais. Quando chegou em casa, passou mal, porque eu não estava controlando. Então, isso realmente é uma questão a se observar, porque eles pedem mesmo mais. Isso é bem comum, tá? E se você não controla, é isso que acontece. Come até passar mal. Então, É. toda a junção de todos esses fatores vai promover um ganho de peso. E aí a gente precisa ir tendo cuidado exatamente por isso. Sabendo que eu não consigo ter essa atividade física que seria o necessário. Como a mais se eu não tivesse controle? Então, tudo para ajudar nesse sobrepeso. Aí, se eu não tenho esse olhar, realmente fica complicado. Agora, a tireoide tem duas possibilidades, não é porque a gente fala, eu não sei se exatamente na síndrome de Down, mas do hipo e do hiper. Então, teria para mais ou para menos? Teria aquele que é magrinho, que também é por causa da tireoide, teria o que tem o sobrepeso por causa da tireoide? Sim, sim, pode ser os dois, tá? É, E aí vai depender do quê? Do resultado dos exames, né? é, Então, por isso que é sempre muito importante. Eu falo para, às vezes as pessoas perguntam, mas por que o nutricionista pede exame? Porque tudo que a gente faz precisa do resultado dos exames, né? é, Seja um colesterol, um triglicérides, né? No caso de qualquer pessoa, uma glicemia, né? No caso da T21, a gente sempre pede da tireoide, né? Então, T3, T4,
Por quê? Porque isso, TSH, isso vai dizer pra gente qual é o tipo de trabalho que a gente tem que desenvolver com essa criança. E aí, a hora que a gente faz todo aquele recordatório da família, a gente também vai saber o histórico, né? Se é um bebê que tem hipotonia, que faz fisioterapia frequente, então a gente sabe que o grau de atividade física vai ser um pouco menor, ou se é uma criança que tem um grau de atividade física um pouco maior, tudo isso vai interferir no final da alimentação, né? Aquela criança que tem um gasto energético maior, consequentemente, ela vai poder comer um pouco mais de quantidade. E isso também vai depender da faixa etária da criança, né? É. E aí, quando a gente fala dessa questão de alimentação, Aline, o que é indicado, embora a gente saiba as coisas que precisam cortar, mas quando a gente fala de criança, a criança não aceita qualquer tipo de alimento, né? Muitas vezes querem, por exemplo, que as crianças comam frutos do mar. Não é toda criança, é muito complicado. Como é para você que tem essa experiência toda com criança que a gente introduz esses alimentos? Quais são os alimentos mais importantes para a síndrome de Down? Mas, além de saber desses alimentos, como é que introduz, por exemplo, sardinha? Gente, tem coisas que eu acho que é bem complicado para a criança aceitar. É isso que eu vi que você falhou um pouco. Melhorou agora? E aí eu repito para você. Melhorou? Vamos ver. Será que aqui? Esperar um pouquinho para ver se é o seu ou deixa eu ver como é que tá a internet aqui. Eu tô te ouvindo Aqui agora. para mim, tá ouvindo? Porque eu continuo te vendo sombreada. Esse local que você tá fica aí, ó, Marcele dizendo que a filha é uma sardinha. Oba, depois você vai me ensinar. Vocês estão, Mari disse que congelou. Eu acho que vocês me escutam e escutam a Aline. Quem está Eu congelado vou, para eu vou vocês abrir sou um eu, pouco a Aline? porta para ver. Eu vou abrir um Pronto, pouco para a ver porta para se. ver se melhora. Só um minuto. Tá bom. Ótimo, Procarina. Então, ela, vamos ver se. Obrigada. Então, vamos conversando. Hoje, a Aline vai lá ajeitar um pouquinho. Vamos ver se agora melhora. Eu abri a porta aqui. É, Fica próximo do roteador, mas às vezes. Aqui, vamos aguardar a Aline escutar a gente, que aí a gente te escuta, Aline. Bora esperar. eu tô te Então, ouvindo. pronto. E aí eu falava dessa alimentação. Qual alimentação? Quais são os alimentos, na verdade, que a gente precisa inserir mais na síndrome de Down, que beneficia as crianças? Agora, como também introduzir esses alimentos que são mais complicados? Por exemplo, uma sardinha, embora uma mãe tenha dito aí, Marcele falou que a filha dela, Julinha, come sardinha. Mas quais são esses alimentos e como é que você que trabalha com criança há 12 anos consegue sugerir para a gente essa inserção desses alimentos? Na verdade, no caso das crianças com síndrome de Down, algumas ainda apresentam hipersensibilidade oral. Então, a gente tem que trabalhar com elas lá desde o comecinho, né? E aí, às vezes, o que acontece? Já tem tanta terapia, né? Já faz fono, já faz TO, já faz fisioterapia, e aí esquece que precisa da nutricionista. É, E começa a fazer a introdução alimentar orientada pelo pediatra. Muitas vezes dá certo. Mas se a gente pega aquela criança que tem mais dificuldade, que tem uma hipersensibilidade oral mais expressiva, vai ter mais dificuldade. E aí, o paladar de todas as crianças, ele já é mais trabalhado para o doce. E aí a criança acaba aceitando melhor tudo aquilo que é doce, né? E aí o tempo vai passando, chega no consultório com 5, 6 anos, colesterol alterado, triglicérides alterado, e a hora que você vai ver, a alimentação é baseada em torno de carboidrato, né? É pão, é sim. biscoito, é um leite com achocolatado, né? E aí isso fica muito complicado pra gente trabalhar. Como que a gente vai ter que trabalhar? Aos poucos.
Eu sempre falo para os pais que são duas palavrinhas que não, os pais não saem do meu consultório sem ouvir, que é paciência e persistência. É, Porque muitas vezes, o que que acontece? Os pais acabam fazendo prato para a criança só de arroz, porque você sabe que a criança come arroz. E aí, deixa de estimular, deixa de apresentar outros alimentos para a criança, né? Como você havia lá comentado no começo, existem alguns alimentos que são primordiais na alimentação da criança que tem síndrome de Down, né? De qualquer, na verdade, da criança, do adolescente, do adulto que tem síndrome de Down, que são os alimentos antioxidantes, né? Por que isso? Porque tem um estresse oxidativo maior, né? Que as sim, pessoas chamam assim de envelhecimento mais rápido, a célula envelhece mais rápido, sim. né? A gente consegue controlar isso com a alimentação. Só que a maioria desses alimentos antioxidantes são fruta, legumes e verduras. Que isso que eu ia perguntar. Assim, no geral, porque cada pessoa precisa ir para o médico, precisa estar com o seu nutricionista, foi o que você falou. Cada criança vai ser uma criança, mas tem coisas saudáveis que é mais simples da gente entender que dá para a gente introduzir aquilo como uma vida saudável mesmo. Então eu já ia perguntar, e os antioxidantes que você considera assim mais importantes? Quem tem assim um alto teor? E aí você está falando de frutas e verduras. Quando a gente fala de frutas, qual seria a fruta, por exemplo? Frutas vermelhas, né? Então a gente pensa no morango, pensa na amora, pensa no mirtilo, né? O mais comum da gente introduzir aqui no Brasil é o morango mesmo, né? É, A uva, né? E aí a gente precisa tomar cuidado também com a quantidade, tá? Porque tudo que sim, em excesso faz mal. Então eu vi uma mãezinha colocando aqui suco de uva integral. Excelente, mas a gente também precisa lembrar que tem muito açúcar, né? Natural da fruta? Sim, natural da fruta. Mas uma quantidade acima do recomendado também não é legal, porque eu tenho crianças, por exemplo, que só toma suco de uva. E aí toma 2 litros de suco de uva por dia, né? Não aceita nenhum outro suco de nenhuma outra fruta. é. E eu ia te perguntar duas coisas. Aí a uva, por exemplo, faz diferença entre ser uva verde ou roxa? Faz diferença pela Hum, quantidade de princípios ativos, né? Então a gente sabe que a uva roxa ela tem mais fitoesteróis, ela tem mais benefício para esse caso do que uma uva verde, tá? não sabia. E aí, agora, sobre os sucos, Aline, eu acho muito interessante a gente conversar isso, porque tem crianças que gostam muito de suco. Os sucos que a gente considera saudável, por exemplo, o suco de uva parece que é a mágica que todas as crianças amam, eu não entendo. E aí, se a gente for para o integral daquela garrafa de vidro, que já facilita um pouco mais. Mas quando a gente dilui e deixa ele sem adoçar, então aquele diluir facilita um pouco mais. E essa quantidade de ingestão diária, como é que a gente equilibra entre suco e água? Como é isso? Isso é muito importante, porque tem muita criança que não gosta de tomar água. E aí os pais acabam ofertando muito suco, achando que o suco substitui a água. Mas o suco não faz essa substituição, tá? Então a gente vai lembrar aí que a água, ela é só água, ela vai servir para hidratar as pessoas e por isso que é tão importante a gente fazer o consumo. Quando a gente fala de suco, mesmo que seja adicionado à água, ele tem ali outros nutrientes, outras calorias que vai deixar de ter a função principal, a hidratação. Então, ela não pode ser considerada um substituto para água. Então, toma suco, tudo bem, mas precisa também tomar água. O que a gente faz é orientar alguns pais a saborizar essa água no começo para que a criança passe a aceitar melhor. Mas quando eu digo saborizar, é um dedinho de suco ou algumas gotinhas de limão, de maracujá na água, né? E não aquele um tanto assim de suco e um tanto assim de água. É diferente, tá? E aí a gente vai trabalhando aos poucos. Interessante que você falou agora e já aprendi coisa nova, tá vendo? Eu saborizo muito água para mim e nunca pensei nisso, que uma estratégia para ir tirando esse suco, porque aqui em casa o suco é uma coisa
que eu controlo mesmo a quantidade. E aí, quando a gente fala desse suco, porque se deixar ela bebe suco o dia inteiro. Então, quando nós falamos desse suco e o adoçar, como é que você aconselha para as crianças? Na verdade, né, o adoçar o suco é uma prática errônea que nós cometemos, né? A criança, na verdade, lá na introdução alimentar, ela deve aprender a tomar o suco sem adição de açúcar, né? Porque a gente tá falando de uma fruta, então ela já tem a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Só que daí o que que o adulto faz? O nosso paladar já é errado, já é estragado. A gente vai tomar e fala, nossa, mas tá sem sabor, vou pôr um pouquinho de açúcar. E aí a gente começa a modular o paladar da criança erradamente, né? O que eu aconselho para os pais? Ah, vai adoçar mais suco de limão sem açúcar. Adoça com um pouquinho de suco de maçã. Adoça com um pouquinho de água de coco, né? Uma Não pessoa, precisa usar o açúcar de adição. uma Eu vi mãe uma falou moça aí falando agora. aqui que usa água de coco, né? É excelente, tá? É. É uma das estratégias que eu ensino, porque você vai conseguir dar um sabor mais acentuado, né? Vai diminuir, por exemplo, a acidez do limão sem adição de açúcar. E uma coisa, ó, tem uma mãe nos perguntando para eu não deixar de dizer para ela, nós falamos em saborizar a água ou com limão, ou com morango, ou com maracujá. E aí eles estão pedindo mais sugestão, mas eu acho que todas as frutas, né? Assim, as frutas mais Todas as frutas. consistentes. Geralmente eu trabalho muito com a preferência da criança. Então, por exemplo, eu falei do limão e do maracujá, porque eles têm sabor mais acentuado. Então, uma, duas gotinhas ali já vai ser o suficiente. Mas a gente pode usar também, por exemplo, o hortelã. O hortelã tem excelente função digestiva. Então, se você pega uma criança que tem dificuldade de digestão, a gente pode usar água saborizada com hortelã. E aí a gente vai hidratar essa criança e ainda vai ajudar no processo digestivo. E aí, o quanto ao açúcar, eu vi uma mãe falando exatamente que sempre acostumou a filha e ela não reclama. E aí é bom nós tentarmos, e aí fica a dica, porque aqui em casa funcionou. Foi numa nutricionista que eu fui e perguntei sobre adoçar, e ela disse, dê sem açúcar. Eu disse, poxa, que malvadeza. Aí ela explicou, não, nós temos, são papilas gustativas, não sei, pronto, Sim. que nós acostumamos com o doce. Se você acostumar com o azedo, o doce que vai incomodar. Gente, funciona, testem. Porque depois você se adapta e que o doce é que incomoda. Hoje em dia, para mim, o açúcar é que me incomoda demais. Tira o sabor das coisas. E eu aprendi, eu descobri, gente, as frutas têm tanto açúcar. Quando você não consome o açúcar, a fruta fica tão doce que outro dia eu peguei o maracujá e fiz. Será que está na safra do maracujá? Porque esse maracujá está doce. Mas é o hábito e realmente funciona. É porque nós não temos, nós fazemos. Na nossa língua, na verdade, né, nós temos quatro tipos diferentes de papilas gustativas para sentir quatro tipos de sabores diferentes, né? Então, é o doce, o salgado, o azedo e o umami, que a gente chama, né? Quando a criança começa a mamar, né? Vamos pensar lá no aleitamento materno, esse leite tem sabor doce. Então, o primeiro contato que essa criança tem é com o sabor doce. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, geralmente a gente começa pela fruta, que também é doce. E aí, para a gente acostumar essa criança com o salgado e com o azedo? Né? Então, é super importante essa fase da introdução alimentar, a gente dá alimento azedo. Porque às vezes a gente fala para a mãe, dá um jiló, dá uma escarola, dá uma espinafre. A mãe fala, nossa, mas é azedo. Mas ela tem papila gustativa para isso, a gente precisa ativar ela. Né? A gente precisa trabalhar ela. Senão, vai crescer uma criança que só vai gostar de doce. E aí só vai gostar do carboidrato, porque vai remeter ao doce. E o E carboidrato, aí fica cada vez mais difícil. que para Né? Acho que teve criança. uma mãe que perguntou aqui como que a gente faz para adotar o suco de maracujá. Eu sempre indico água de coco ou suco de maçã. Quando precisar usar um açúcar, só
para uma mãe leiga realmente, existe o menos pior, um mel, por exemplo, ou um açúcar mascavo, ou demerara? Existe alguma coisa, existe diferença? Tem o menos pior? Na verdade, existe diferença de processamento. Então, Sim. quanto mais processado for, pior é. Então, se a gente pensar lá num açúcar refinado, né, é ruim. Quando a gente vai para o açúcar mascavo, ele já tem um sabor um pouco mais amargo, e aí tem criança que não se adapta, tá? Quando você vai introduzir o mel, você tem que ver bem o histórico das crianças, porque se a criança tem um histórico muito de fungo, e aí através das queixas das mães a gente consegue fazer esse rastreamento, né? O mel também não é indicado. Porque, vamos dizer assim, que é uma das comidas preferidas do fungo, então você vai estar proliferando ele, tá? E aí eu sempre penso assim, falo para a mãe pensar assim, o que é menos processado? Então, muitas vezes eu acabo usando o melado de cana, porque ele não é o mel, né? Porque o mel é muito doce, é muita concentração, e ele não é processado como o açúcar refinado. Então, ele parou ali na primeira etapa do processamento da cana. Tem uma mãe nos perguntando, e aí eu fiquei curiosa também. Criança consome xilitol? Tem muito pouco estudo com criança com consumo de adoçante. Então, nós não costumamos indicar adoçante a não ser que a criança tenha diabetes, tenha problema com glicemia, tá? Senão, a gente acaba orientando esses que eu tô falando para você, né? O açúcar demerara, o açúcar mascavo, ou o melado de cana, o mel, é melhor opção do que o xilitol em si, por falta de estudo na área. Que é muito complicado hoje em dia você conseguir fazer estudos em humanos, ainda mais crianças, né? Quando nós falamos, Tá? Aline, porque eu vou puxar uma conversa com você, mas antes eu quero que você nos diga o seguinte: quando nós falamos de crianças com T21, por que a alimentação é importante? Em termos assim, essa alimentação vai favorecer isso, isso e isso, porque nós sabemos, por exemplo, o pouco que eu li, que é muito importante essa alimentação, essa questão da oxidação, da qualidade dos neurônios. Então, o fato de ter a trissomia do 21 nos pede um cuidado maior com essa alimentação. Mas por que essa importância realmente dessa alimentação? E aí a gente vai para essa relação com a casa. Já que é tão importante, então o que, que a gente faz com essa casa? Porque eu sempre penso que se a casa favorece também, chegou essa criança com síndrome de Down, é importante mesmo? Aí a Aline vai nos dizer agora, é importante por isso, por isso, por isso. Então, quando a casa vai junto, favorece mais, qual a sua visão quanto a isso? Com certeza, tá? Isso para qualquer criança, independente da T21, né? A primeira coisa que eu falo para qualquer paciente que chega no consultório, a família tem que estar ciente que a mudança é familiar, tá? Não adianta você querer ensinar a criança que ela não pode comer um fast food se você come todo dia. Não adianta você querer ensinar a criança que ela precisa comer um legume, uma verdura, se ela olha no seu prato e só vê arroz e feijão, né? Você é a segurança dessa criança de que ela pode comer aquele alimento, né? Então a criança vai olhar muito para vocês. Enquanto é pequenininho, que está lá na introdução alimentar, né? 1 aninho, até 2 aninhos, vocês ainda conseguem segurar. Depois é muito comum chegar, a criança não come um legume, uma verdura. Mas e você, mãe? Você come? Ah, como de vez em quando um tomate, um alface. Não tem como, né? Tem Então, essa que mudança ajudar. precisa ser da estrutura familiar. Não tem jeito. Antes que a gente saia dos sucos, porque eu esqueci de perguntar uma coisa. Quando eu pensei em melhorar a alimentação da criança para favorecer esse desenvolvimento, principalmente na síndrome de Down, aí uma vez a nutricionista me ensinou, porque quando a criança não come muitos legumes, que eu poderia colocar no suco e eu tinha esquecido. Eu disse, já realmente quantos vegetais nós podemos colocar no suco? Mas ele precisa ser só na hora, esses nutrientes só estarão ali presentes se eu bater o suco e oferecer na mesma hora. Como é isso? Se eu for pensar em Na saúde, verdade, suco saudável. uhum.
Na verdade, assim, a gente orienta para que seja feito na hora, porque muitos desses sucos têm vitamina C, por exemplo. E a vitamina C, ela é altamente volátil, então ela começa a se perder no ar a partir do momento que você faz, né? Prova disso, faz um suco de limão na hora do almoço e vai tomar na hora do jantar. Ele já não tá amargo? Então, né? Aí a gente orienta por conta disso. Vai perder um pouco de nutriente? Sempre. Qualquer processo que você faça, seja bater no liquidificador, seja cozinhar, seja assar, sempre vai perder um pouco de nutriente, tá? E aí o que que você vai fazer? Pesar na balança. É melhor que consuma assim do que não consuma, certo? Pra... E a gente orienta também a fazer na hora para evitar esse amargor, né? Para evitar esse sabor residual ruim que pode ficar com o tempo, né? E a gente pode colocar diversos legumes no suco. Coloca alface, coloca couve, coloca pepino, coloca beterraba, coloca cenoura. Dá para fazer todos A esses no alface eu nunca suco. pensei. Alface eu nunca pensei, não. Mas que bom. Bom saber. E aí, quando nós E é vamos muito falando. legal também. Ah, É muito legal também no suco de uva integral, porque ele é um suco muito forte. Então você consegue, por exemplo, colocar uma folha de alface perfeitamente no meio que a criança não vai sentir o sabor diferente. eu não tinha ideia. Outra coisa nova para fazer. Mas aí, Silvia está aqui conosco e fez uma pergunta que eu estava pensando nisso. É, e as polpas de frutas? Por exemplo, se eu fizer da própria fruta, mas eu, mãe, eu tenho frutas lá muito maduras, de que forma é que eu faço essa polpa ou corto e congelo para que preserve, preserva ou não preserva? E qual a melhor maneira de fazer isso? Se eu precisar fazer. Na verdade, hoje, né, o nutricionista tem que trabalhar muito com a realidade dos pais. Então, não dá para eu falar para você que precisa descascar um abacaxi na hora do almoço para fazer um suco de abacaxi. Quase nenhuma mãe hoje em dia tem esse tempo disponível, né? Então, eu sempre falo para as mães, é melhor você fazer o pré-preparo desses alimentos antes. Então, por exemplo, no domingo fez a feira. Então, vamos lá, vamos cortar, vamos descascar esse abacaxi, vamos cortar esse abacaxi, vamos congelar esse abacaxi cortado em cubos, né? O que que eu falo para as mães? Congelar, o processo já diz, né? Vai congelar os nutrientes ali, então ele não tem perda, tá? Ele vai manter o nutriente ali. E aí você congelando, depois você abre do potinho, tira do saquinho, põe no liquidificador com água, acabou, tá? Dá para fazer isso com quase todas as frutas, quase todas as frutas. Manga, abacaxi, morango, banana, uma série de frutas você consegue fazer isso e consegue congelar e só colocando no liquidificador na hora do almoço para servir um suco ou na hora do lanche, sabe? Então, a gente precisa facilitar a nossa vida hoje de forma natural, né? É melhor que eu tenha uma fruta congelada no no freezer para fazer num dia de correria, do que eu não ter nada, passar no mercado e comprar um suco de caixinha. Tá? Nós vamos falar desse suco daqui a pouco. Mas eu fiquei curiosa que uma mãe perguntou: uma criança de 1 ano consome alface? Sim, Eu acho que sim, porque é sim. comida saudável, né? Ela perguntou: meu filho tem 1 ano, eu posso dar É. E alface? aí, e aí vai depender do quê? A avaliação fonoaudiológica, tá? Se é uma criança que tem uma dificuldade oral ali, que tá com atraso na mastigação, na fala, como a gente sabe que é um pouco comum na T21, se a fono disser que ok, ok, tá? Ah, mas só pode pastoso. Ah, mas só pode. Se só puder pastoso, a gente faz ali um leguminho refogado que fique de uma forma pastosa junto com outro legume e oferece esse alface, oferece essa folha do mesmo jeito. Por isso a importância da fono, da nutricionista trabalhar junto com a fono. Né? Porque daí a Muito fono vai bom. dizer, olha, pode essa textura, e a nutricionista vai dar receitas, vai dar formas de preparo para os pais fazerem dessa textura. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei fácil, porque muitas vezes a gente tem as orientações da nutricionista, quem vai, que tem oportunidade, faz uma alimentação dentro dos parâmetros, mas uma coisa fácil que desde que eu aprendi a observar é
E você tem até uma postagem sobre isso que é descasque mais e desembale menos. Como é isso para você e para as crianças? Isso acho que é um mantra que nós nutricionistas estamos falando ultimamente, sabe? E eu tenho percebido que nessa pandemia deu um start nas pessoas sobre isso. E é muito importante, né? Então a gente está tendo aí um regresso àquela alimentação de vó, né? Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque é realmente isso, descasque mais e desembale menos, né? A gente vem aí de uma progressão, de um crescimento da indústria alimentícia, principalmente, que trouxe diversas facilidades para a gente, e a gente acabou se adaptando a elas, né? E há 30 anos atrás, nós não sabíamos dos malefícios que isso ia poder causar. E aí agora, né? Você compra uma batata congelada, para você assar ela na air fryer, porque daí diz que não é frito, porque tá assado na air fryer. Mas você não descasca uma batata e corta em palito para pôr na air fryer. Infelizmente. E como interessante, você chamou a atenção para uma coisa interessante agora. Nós vamos para air fry para ficar saudável, mas aquela batata do saco do supermercado, realmente. Nós fizemos isso E aqui. não é saudável, né? Vamos pensar assim, né? Eu sempre falo para os pais, ler rótulo, ler rótulo. Quanto menos ingredientes estiver no produto, melhor é, né? E aí uma coisa que eu gosto sempre de ensinar, sempre, todo mundo deveria saber. A nossa legislação diz que os ingredientes do rótulo têm que vir do de maior quantidade para o menor quantidade, tá? Então, se você olhar ali o ingrediente de um suco, por exemplo, o primeiro ingrediente do suco é açúcar, que suco é esse? Eu aprendi Tá? isso com Então, isso é biscoito muito integral. importante. Eu aprendi isso com alimento integral. Biscoito integral. Que E a é, primeira farinha de trigo. E aí a farinha integral vem depois. Eu aprendi por isso. Muito. exatamente, Uma coisa para a gente tá? aprender. Então, todo mundo tem que ler rótulo. Eu falo, no começo é chato, mas depois vocês já vão se habituando e vai ficando mais fácil, mais prático, já vão trocando informações entre vocês, né? Porque isso é uma coisa muito bacana, né? Eu costumo dizer que usa-se muitos grupos e às vezes usa-se mal, né? Porque tem tanta coisa legal que pode trocar ali, né? E às vezes não, fica quietinho. Então, se descobrir uma coisa bacana, joga ali no grupo, conta para uma mãe que conta para outra, e aí vai, né? Eu sei que cada criança tem sua particularidade, o que serve para um não serve para todos no mesmo sentido. É, Mas a maioria das coisas dá para a gente dividir, né? E é ajuda. muito bacana isso. Hoje eu já comecei a Ajuda. aprender no seu Instagram as receitas. Eu disse: olha quanta receita legal. E é exatamente isso que você está falando. Visitar o Instagram de Aline, seguir, começar a compartilhar as receitas, começar a conversar sobre comidas saudáveis. Perguntar a Marcele, que é uma mãe que está aqui conosco, dizendo que Julinha nem consome açúcar e come sardinha. Marcele vai ensinar para a gente no grupo, por favor. Pois Excelente, é, excelente. uma mãe falando que essa batata que a gente estava falando, que é a batata que a gente compra para fritar no supermercado, já cortada no saco, ela já é pré-frita, né? Então, esse cuidado que a gente tem que Sim. ter. Uma coisa interessante para a gente aprender com você também é o seguinte: nós falamos muito de crianças hiperativas, crianças que não se concentram, crianças que não têm atenção. E o que é que você nos conta sobre alimentação vazia? Para que a gente aprenda quais são essas alimentações vazias e o que é que elas causam, porque a importância da gente estar cortando isso. Aham. Eu vou começar te respondendo com uma outra pergunta de uma mãe aqui. Ela está perguntando sobre leite. Qual é o mais indicado? Se desnatado pode ou só os vegetais, né? Primeiro, a gente precisa avaliar essa criança como um todo, tá? Algumas crianças apresentam melhora significativa quando a gente passa para o leite vegetal. Então, isso é muito particular da criança. Como que a gente vai saber isso? Avaliando sinais e sintomas. Tá? Se é uma criança agitada, se é uma criança que tem abdômen distendido, tem muito arroto, ou as fezes nunca foram perfeitas, tem muito gases. Se
A maioria, pelo menos eu vou te dizer da minha prática, né? A maioria, quando se passa para uma bebida vegetal e se cuida desse intestino, se cuida dessa digestão, melhora, tá? Quanto ao desnatado, vai depender da faixa etária da criança. E assim, por que o desnatado? Né? É a mesma coisa do tipo de processamento. Então, se a gente está falando de um leite desnatado, ele tem mais processamento do que um leite integral. Então, por que usar e quando usar? A gente sabendo ponderar isso, pode, algumas crianças eu tenho que lançar a mão e tenho que usar. Mas aí vai depender muito da particularidade de cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala, voltando um pouco para a sua pergunta, né, sobre alimentação vazia, sobre caloria vazia, né? O que que é caloria vazia? É aquele alimento que vai te dar caloria, mas não vai te dar nutriente, né? Então não tem vitaminas, não tem minerais, só tem ali caloria, açúcar, né? Ah, que alimentos são esses? Os ultraprocessados, os doces, balas, biscoitos, chocolates, né? Alguns pães Refrigerante. recheados, refrigerantes, pirulitos, né? Então, para que consumir isso? O que que isso vai te trazer de bom? Nada, só vai te dar uma sensação de saciedade. Passou 2 minutos, o corpo já absorveu, você tá com fome de novo. E tá com fome de nutriente, né? Então a gente costuma dizer que o Brasil passou de uma situação de desnutrição para uma situação de obesidade, mas as crianças continuam desnutridas, porque o peso tá acima. Mas você vai fazer um exame, tá com anemia, ou tá com vitamina B12 baixa, ou tá com vitamina C baixa, vitamina A, alguma coisa ali tá faltando, zinco, né? Porque deixou de consumir os alimentos que são fornecedores desses micronutrientes, porque só consome as calorias vazias. E E uma coisa que aí, né, pode continuar, pode perguntar. E aí que eu aprendi com você que esses alimentos vazios, essa alimentação vazia, além de não ter nutriente, ainda rouba do corpo. E aí isso que eu queria para chamar a atenção duplamente para nós, além de não consumir, porque não beneficia em nada, ainda rouba. Então, como é isso, a gente tem que ter cuidado duplo. Sim, porque a gente precisa pensar, tá? Que o nosso corpo é uma engrenagem. Vamos pensar lá numa linha de produção de fábrica. Se tá faltando alguma peça ali no meio dessa produção, o produto final vai ser igual? Não vai ser igual, tá? Então, às vezes, é uma coisa que a gente não consegue perceber a olho nu. Mas eu vou dar um exemplo muito real para mim, tá? Falta de zinco, né? É um micronutriente super importante. Então, às vezes, a criança é seletiva. E aí você vai dosar zinco, o zinco tá baixo. Zinco, ele é modulador das papilas gustativas. Então, se essa criança tem zinco baixo, ela não sente o sabor direito dos alimentos. Como é que você quer que essa criança coma? Que prazer que essa criança vai ter de comer se ela não está sentindo o sabor direito dos alimentos? Interessante. E aí a gente não vai saber nunca. Por quê? Porque é um sintoma que não tem como você saber. A criança não vai saber te dizer que ela não está sentindo o sabor do alimento, E aí, muitas vezes, aí eu né? estou aqui pensando na criança. Muitas vezes a gente pensa, então, que a criança não tem apetite, que não quer comer, que é enjoada. Olha a importância de buscar um nutricionista, né? Ou então Interessante você isso. pega uma criança constipada. Constipação, o que que é? Ela pode ser por diversas causas, né? O comum agora é a desbiose intestinal. O que que é essa desbiose intestinal? É quando as bactérias ruins do nosso corpo sobrepõem as bactérias boas. E aí essa criança fica constipada. Se essa criança está com uma quantidade significativa de fezes parada ali no abdômen, como que ela vai ter prazer de comer? Ela não vai ter Quanta, prazer de comer. Ela não vai querer comer, porque aquilo vai causar dor nela. Vai empantuçar ela. quanta coisa. E aí ela fica seletiva. E aí, quando você vai puxar o histórico dessa criança, ela é seletiva por quê? Porque ela é constipada. Então, você regulariza esse intestino, a criança volta a comer. E parece, antes de começar essa live, eu pensava, eu
sempre amei essa questão de nutrição, de alimentação, de tentar pelo menos ser o mais saudável possível. E aí, quando eu começava essa live, eu já pensava nisso. Todas essas questões que você vem trazendo para a gente como pontos a ter cuidado, a ter atenção e como pontos negativos, mas que como é que resolve? É uma mágica, é buscar estar com a nutricionista. E Cláudia, mas eu não posso alimentação saudável. Porque a alimentação saudável descasque mais, Alimento de verdade, entende? descascar as coisas. É, é, Mercado, feira de esquina de casa, sabe? então, Nada aparentemente, que então, venha em sim. embalagem plástica, embalagem de alumínio, sabe? Como que eu falo assim? Como que você consegue identificar um alimento ultraprocessado? É aquele que perde totalmente a característica do produto original. Então vamos lá para os salgadinhos, né? Os bonitinhos lá. Ai, salgadinho de milho. Você olha para ele, você consegue ver um milho? Não, e tem um truque que eu queria ensinar para todo mundo, principalmente quem tem criança pequena. Quando você falou do pirulito, eu lembrei. Eu sempre tentei manter a alimentação de Maria Alice saudável exatamente por todas essas questões da síndrome de Down. Mas eu disse, gente, como é que eu vou proibir os avós de dar pirulito? Como é que eu vou proibir as coisas nas festas? Eu disse, eu já sei. Eu leio muito, estudo muito sobre síndrome de Down. Aí eu disse à minha sogra, olha, criança com síndrome de Down não pode chupar pirulito, é proibido, faz mal. Pronto. Aí eu usava muito esse truque, consegui manter a vida inteira, até hoje, na vida inteira, sem refrigerante, sem pirulito. Ela começou a comer chocolate pelo bolo, porque foi exatamente na casa da avó. Ela olhou para um bolo de chocolate lindo e disse: eu quero uma fatia. Aí eu olhei para a avó, fiz, dei o bolo de chocolate. Mas basta dar que criança ama, né? Basta não ser exatamente uma fruta ou uma verdura que a criança vai amar. Então, tem truques. Mas isso Essa é uma coisa também que eu costumo dizer para os pais, né? A gente não vai pôr a criança numa redoma de vidro e deixar é, ali para o resto da vida. Não tem como a gente fazer isso. Mas se a gente conseguir trabalhar bem o paladar dessa criança, né? Vai ser uma criança que vai comer só ali, tudo bem, né? Então, ó, a minha filha tem 7 anos, ela nunca tomou refrigerante. Aí esses dias ela me perguntou, mamãe, por que que eu não posso tomar refrigerante? Aí eu falei pra ela, filha, não é porque você não pode, é porque não faz bem pra saúde, então a mamãe nunca te deu, mas você quer provar? Quero. Eu falei, tá bom, não gostou, sabe? Então, porque se não- uma coisa é você impedir a criança de comer. Outra coisa é não fazer parte da rotina alimentar dela. Quando não faz parte da rotina alimentar dela, ela vai comer um e tudo bem. Ou ela vai comer esporadicamente, né? E aí é muito melhor do que consumo todo dia. agora, para criança especificamente, quando a gente fala de diminuir para exatamente não tirar 100%, mas diminuir o pão. Porque se a gente pensar em pão, biscoito, nada disso deveria estar na alimentação. Mas a gente fala também em relação a T21 dos tubérculos que podem ocasionar prisão de ventre. Então, como é que Uhum. equilibra? Tubérculo não é tão indicado, aí eu acabo ficando temerosa. Então, eu sempre tive essa dificuldade de equilibrar entre pão e biscoito e essa questão dos tubérculos por causa dessa questão da prisão de ventre. Como é que você equilibra isso? Então, na verdade, o equilíbrio ele tem que ser de toda a refeição, né? Se você for pensar no tubérculo por conta da constipação intestinal, o carboidrato do pão, ele vai fazer a mesma função, Verdade. né? É um carboidrato simples ali, de um trigo, vamos estar falando assim, né? Ele vai fazer a mesma função. Então, o que que a gente faz? A gente adiciona outros alimentos. Então, não precisa ser uma mandioca, não precisa ser um inhame ali na alimentação principal, no café da manhã, por exemplo, né? A gente pode usar um ovo cozido, um ovo mexido. Tem várias outras receitas, várias outras coisas que a gente pode introduzir ali sem ser o pão, né? E aí, uma vez ou outra ser um tubérculo, tudo bem, vai depender de cada criança, vai depender dos exames, como é que tá ali, né? Sempre é um Mas é porque o equilíbrio. brasileiro, ele fica muito preso nisso, né?
Aí na região Nordeste ainda é mais hábito consumir os tubérculos no café da manhã. Sim. Mas aqui em São Paulo é pão e biscoito. Só. Aqui a gente usa muitas raízes. Agora, Aline, quando a gente fala em alimentação e criança concentrada para aprendizado, uma criança mais calma, como é que essa alimentação realmente tem uma relação? Qual o cuidado que a gente tem que ter em relação à alimentação quando a gente pensa em aprendizagem, quando a gente pensa nesse funcionamento do cérebro? Você saberia dizer alguma coisa para a gente em relação a isso? Na verdade, o que a gente sabe já, né, com os estudos, é que o intestino da criança com T21 é um intestino mais frágil, né? Então, ele possibilita que nutrientes, né, maiores entrem no nosso organismo, tá? Então, vamos dizer assim o sistema digestivo dele não faz a função 100%. E aí, se você pega uma criança que tem uma alimentação ruim, inflamatória, né? A gente sabe que isso vai ter função direta no cérebro. Direta. Por quê? Porque vai estimular essa criança. Então, já tem muitos estudos ligando, por exemplo, o TDAH, a inquietação, e a aflição. Você tá me ouvindo? Aí agora começou a cortar um pouquinho você. Tá. Tá conseguindo agora? Sim, sim, voltou. Eu estou tentando explicar da forma mais, vamos dizer assim, Sim, leiga possível para vocês entenderem, sim, tá? sim. Então, faz assim. Então, às vezes, a mãe fala assim: nossa, mas ele foi numa festa de aniversário, comeu bolo, voltou para casa, ninguém aguentava. Subir, descia em tudo, parecia que tinha ligado na tomada. E realmente tem ligação. Isso realmente pode acontecer, tá? E como que a gente trata isso, né? Melhorando essa alimentação, melhorando esse intestino, melhorando essa absorção. Porque se a gente faz um trabalho bom em relação a esse intestino, a essa absorção e essa digestão, vai chegar um dia que ele vai comer e não vai fazer tanto mal assim, né? Mas isso tem que ser trabalhado desde o começo e leva um tempo, dependendo da criança, do grau de estrago que está ali, né? Demora 3 meses, 4 meses, 6 meses para a gente conseguir chegar num nível bom de nutrição. Muito, muita coisa para se fazer em casa. E eu sempre digo, o adulto que é esse responsável, tem que começar por esse adulto. Mas quando a gente fala em peixes, porque Cíntia perguntou e eu também tenho essa curiosidade que é importante que as crianças com T21 consumam peixes, frutos do mar, mas em relação a peixe mesmo, qual seria o que tem mais nutrientes, mas que tem menos o saborzinho do peixe? Existe um peixe mais fácil para a criança e que seja bom para a gente dar para eles? Então, na verdade, a gente sempre indica peixes de porte pequeno, né? Que a gente precisa pensar que quanto maior o peixe, maior acúmulo de mercúrio, por exemplo, que é um metal pesado, e a gente sabe que as crianças, né, têm mais dificuldade de excretar esse metal pesado, então eles acumulam mais, tá? A sardinha realmente é excelente, nível de ômega 3, tudo. Só que ela tem um sabor acentuado, não é toda criança que consome, né? Então eu sempre peço para pensar. Primeiro, você vai pensar nos peixes que são mais fáceis de achar na sua região, né? E aí você vai pensar no tamanho desse peixe. Então, vou comprar um filezinho. O filezinho é desse tamanho? Por quê? Porque o peixe é desse tamanho? Ou o filezinho tá desse tamanho porque eles cortaram desse tamanho, Ter essa né? atenção. Agora, Ter essa atenção. e o arroz? Eu lembrei de perguntar aqui agora, porque eu pensei, esse peixe mistura com arroz, mas aí eu lembrei do arroz. Aquele arroz, o refinado ou o integral, o arroz integral faz diferença mesmo? É melhor estar no arroz integral? Como é isso? Na verdade, a gente vai avaliar toda a alimentação, tá? Se a criança tem um consumo de fibra bacana, se ela come arroz, feijão, legume, verdura, uma carne, um frango, tudo bem esse arroz branco. Agora, se a criança não come nada de fibra, se ela tem uma constipação e ela aceita o arroz integral, vamos para o arroz integral.
né? Na verdade, o bom é não ter uma monotonia alimentar. Então, é comer alimentos diferentes ao longo da semana, ao longo do dia, né? Não aquele negócio de arroz, feijão todo dia, arroz, feijão todo dia. O prato do brasileiro é todo dia arroz e feijão. E aí a gente esquece que tem outros carboidratos que podem substituir o arroz, né? Tem outras sementes que podem substituir o arroz. E tem outros tipos de leguminosas. Sabia? A gente pode É, usar grão de bico, a gente pode usar lentilha, a gente pode usar é, ervilha em substituição a esse feijão, né? é. E mesmo o feijão não precisa ser o carioca e o preto, né? Que é os mais comuns. Pode ser o fradinho, pode ser o azuki, pode ser tanto outros tipos de feijão. Mas a gente É. sempre faz as mesmas coisas. Fica no hábito, é. E aí, para a criança, fica complicado. Agora, Silvia está Sim, perguntando para a gente sobre a quinoa, se na T21 a gente pode uhum, consumir quinoa e a carne de pode. carneiro. Tá? A carne de carneiro é uma carne boa, tá? Mas não é toda a região do Brasil que a gente consegue consumir. Então, geralmente, quando eu faço uma dieta de rotação para os meus pacientes, entra a carne de carneiro, se ele tiver possibilidade de compra, né? E aí a gente também tem que avaliar, você vai comprar de que forma essa carne de carneiro, né? Se ela for ultraprocessada, aí eu prefiro que fique com a carne mais natural que está aí na sua região. Mas ela pode ser usada sim. Agora, a última pergunta para você, assim, aquela bem, porque você é mãe, e eu sempre tenho esse receio, e na hora que nós vamos introduzir alimentos, claro que é com calma, a casa também precisa participar dessa rotina, mas quando é aquela criança que já é magra e fica olhando para a comida e não quer comer, deixa com fome. Claro que essa opinião varia bastante. É uma pergunta para você mesma, Aline. Não é o que é certo para a gente, não. Mas como é a sua visão, que já tem tanto tempo com criança, deixa com fome, como é que faz? A criança para, coitadinha, já é magrinha, olha para aquele prato e fica lá. Eu digo, gente, é melhor dar logo para essa comida entrar, porque a criança está precisando da comida. Como é isso para você, Aline? Ó, vou dizer como mãe, como profissional e como nutricionista que trabalha com seletividade alimentar, tá? Deixar com fome que come é perigoso. Primeiro, a gente precisa avaliar por que que essa criança tem essa seletividade alimentar. É o que eu falei lá no começo. Ela não come porque está constipada, e aí você vai tochar mais comida nessa criança ainda? Ou ela não come porque ela tem algum problema de deglutição? Ou ela não come porque ela não sabe mastigar? Ou ela não come porque é comportamental? Então, tem todos esses fatores que você precisa, né, que o profissional vai avaliar para saber identificar qual o tipo de seletividade alimentar dessa criança, né? Eu costumo sempre orientar os pais, deixar com fome não é opção, mas você precisa ensinar para a criança quais são os horários determinados de que se pode comer. Né? Se a criança está lá no processo de recusa, aí vamos pensar numa criança de 2 aninhos, de 2 a 4 anos, que os pais têm bastante dificuldade, né, para alimentar. Se a criança não come, e aí ela começa a associar que ela não almoçando, você vai dar uma mamadeira porque ela aceita, ela não vai comer mesmo. Porque ela já associou que a recusa alimentar dela vai ganhar a mamadeira. Agora, se ela é uma criança que está com uma inflamação gástrica, que ela está com uma constipação, que ela não está conseguindo comer por algum fator orgânico, aí é diferente. Aí você precisa tratar esse fator orgânico, que pode ser uma alergia alimentar, por exemplo, que é muito comum na T21. Muito comum. Alergias e hipersensibilidade. E a maioria das vezes os pais não sabem. Aí, quando você pega um profissional bom, que sabe avaliar, por exemplo, pergunta do sono. Dorme bem à noite? Nossa, doutor, o sono é muito agitado, vira de um lado, vira do outro, tem uma tosse seca, parece que fica com pigarra a noite inteira. Opa, já acende o sinal de alerta aí. Olha, depois que come tem soluço, ou fica voltando aquilo.
ou a barriga fica muito distendida, tem gases muito fédidos. Opa, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Então, a recusa alimentar da criança, muitas vezes, não parte simplesmente de uma recusa, parte de um sinal de alerta para os pais de que alguma coisa não está certa. Aline, você nos ensinou muito, muito hoje e principalmente, eu acho que o principal aprendizado mesmo que fica para todos aqui, que ficou para mim, nós temos importâncias com muitas terapias, mas a nutricionista, eu te digo do fundo do coração, a gente corre com outras terapias, mas sempre entendi a necessidade de uma alimentação saudável, mas não com tantos detalhes, com tanta importância para a gente ter esse cuidado para ter 21. Sempre me chamou a atenção coisas mais genéricas, a obesidade, a importância assim que toda criança tem de ter uma alimentação natural, o quanto essa alimentação vazia impacta nessa criança ativa, nessa criança desconcentrada. Então, essas coisas mais genéricas eu sempre busquei cuidar. Mas aprendi muito com você essa importância, assim, de ter uma nutricionista, de ter um cuidado. Muitas perguntas das mães ficaram aqui, porque quando nós falamos de alimentação, nós temos 1000 perguntas a fazer. Eu tô Mas olhando aqui e essa falei, meu Deus, não vou conseguir responder tudo. não consegue responder. E aí, o que eu vou dizer para todas as mães, até eu já tenho coisas para perguntar lá, é que todos sigam a Aline no Instagram, que é nutricionista.alinealves. E aí perguntem, tem um botãozinho de destaque só de T21, porque o meu objetivo, o meu convite para você, o objetivo em ter te trazido aqui foi exatamente para mostrar às mães. Quando nós falamos em alfabetização, que é o meu ponto principal de pesquisa, é no Instagram que eu trago para as famílias com síndrome de Down, como é que a gente ajuda na alfabetização dessas crianças, é mostrar que tudo conta nesse processo de aprendizado de leitura e escrita. Se eu cuido da alimentação Se a dessa criança não, criança, se a criança não tiver alimentada, não tiver nutrida, com certeza isso vai impactar no aprendizado dela. Com certeza. Se ela tiver com dor, se ela tiver constipada, se ela tiver com queimação, que é o mais comum, né? Vai impactar, ela não vai conseguir se concentrar, né? tudo. E eu sempre falo assim, nutricionista é muito importante. Vem crescendo a nossa importância, né? Nos últimos anos, graças a Deus. Mas ainda são poucas as nutricionistas que sabem trabalhar com a T21, porque são particularidades, são crianças que precisam de olhar diferente, né? Quem trata a criança com T21, trata a criança com T21, mas vai faltar alguma coisa. Vai faltar esse olhar mais específico, né? De saber que tem disfunção na tireoide mais fácil, de saber o que pode ser uma contaminação por fungo, de saber que a hipotonia pode causar isso, que tem dificuldade na mastigação. Então, isso é diferente, tá? E, infelizmente, nós ainda temos poucas colegas, né? Então, se você que está assistindo a live aí é nutricionista, bora estudar isso, porque é muito bacana quando você pega uma criança e você consegue melhorar a qualidade de vida dela e da família, sabe? É uma das principais coisas que me fizeram trabalhar cada vez mais com esse lado, que é muito bom. Para mim, quando eu ganho uma mensaginha falando assim, olha como eu melhoro hoje, nossa, é a melhor coisa que existe. Eu vou caprichar porque realmente eu vi, a internet hoje nos possibilita isso, né? Nós seguirmos os perfis em que a gente pode buscar muita ajuda. Então, antes de te agradecer, eu quero contar também para as pessoas que estão aqui conosco hoje, que eu vou estar oficialmente informando para elas agora, que do dia 8 ao dia 12 de setembro, eu estarei fazendo para todas as famílias mais um evento voltado para a alfabetização. E esse será o caminho da alfabetização da criança com síndrome de Down. Então, contando para vocês em primeira mão, eu estarei contando no Instagram a partir de hoje. Então, vai ser do dia 8 ao dia 12 de setembro. Serão 5 dias, um evento 100% online, 100% gratuito, para no final nós abriremos sim a nossa terceira turma do AFA. E aí é um curso, Aline, que eu tenho que a gente chama de ambiente familiar alfabetizador. É quando eu trato de alfabetização, mas nesse sentido global, que a alimentação importa,
que a família importa, que os hábitos importam. Então, tudo isso repercute lá na frente nessa alfabetização. Então, nós estaremos com esse evento, Uhum. todos convidados. Agradecer muito a Aline. A partir de hoje, eu estarei contando bastante no Instagram sobre esse evento. Dizer, Aline, meu muito obrigada. Nós aprendemos muito, eu aprendi muito. Vou te contar muito lá no seu Instagram, todos seguindo a Aline. Vou te contar muito no Ó, Cláudia, Instagram eu vou as fazer o mudanças. seguinte. É, quando finalizar a live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta no meu story. E aí, aquelas mães que eu não consegui responder, deixa a perguntinha lá para mim que eu vou respondendo ao longo do dia amanhã, tá bom? E aí eu respondo nos Excelente. stories e vou respondendo para vocês. Pronto, excelente. Então, todos, tá vendo, Fran, aqui, ó. Muito bem. Todos que deixaram as perguntas que nós vimos aí, não conseguimos responder sobre os peixes, sobre as uvas, tudo que estavam aí. A Aline vai deixar uma caixinha para a gente. Então, Aline, meu muito obrigada. Nós estaremos sempre aqui, sempre que você precisar. Eu vou deixar que você se despeça e a gente vai finalizando. A live vai ficar gravada. Então, estar aqui para todos que foram chegando aí depois. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco até agora. Boa noite, que a gente aprenda para fazer muita coisa saudável em casa. Isso mesmo. Bom, Gente, boa obrigada, noite. Aline. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, boa noite.